Pois bem, eu vou falar do caso dos Legos roubados, tá? É uma história apaixonante, cara. Realmente, isso aí é entretenimento de internet de primeira qualidade. É impressionante esse caso. Quem fez esses vídeos foi o Reckless Ben, tem dois vídeos da série aqui, esse aqui de 1 hora e 25 minutos, e depois a continuação que ele foi preso de 41 minutos, ou seja, 2 horas no total de conteúdo. Que, cara, é muito interessante de assistir. Isso, primeira coisa, antes de mais nada, é entretenimento de internet de primeira qualidade. Tem vilão, tem mocinho, tem o mocinho lutando, né, arrumando artimanhas para conseguir fazer o sistema, né, punir o Lego, então a loja de Legos e coisa. Cara, é fantástico isso daqui, tá? Agora, tirando a parte de entretenimento, como advogado, eu digo para vocês, por favor, não façam o que esse cara fez. Principalmente no Brasil. Isso é um risco jurídico enorme que ele tomou aqui. Ele fugiu, tá? Ele foi pro México. Ele fugiu dos Estados Unidos porque, lógico, está sendo processado, tem mandado de prisão contra ele, coisa e tal. Eu vou explicar para vocês o problema aqui, tá? Mas, basicamente, a história é a seguinte. Um outro senhor, um senhor de idade, ele colecionou a vida inteira Legos, conjuntos de Lego. Não é Lego aquela brincadeirinha de você montar coisas, né, com Lego, né? E o Lego tem algumas coleções específicas de Star Wars, desde os anos 70, desde os anos 1970, quando surgiu Star Wars, coisa e tal, eles começaram a fazer Legos de Star Wars e coisa e tal. E isso fez um sucesso enorme. E esse homem, ele faz um negócio que aqui nos Estados Unidos muita gente faz, né, que é investir nessas coisas. Comprava o set de Lego inteiro e não abria a caixa selada. A caixa não foi aberta, né? Então, a expectativa é que com o tempo isso ganhe um valor muito grande, porque evidentemente quem comprou na época, muita gente brincou, né? Usou, brincou, e perdeu as pecinhas e coisa e tal. Então você tem hoje uma caixa fechada desse Lego, vale uma grana muito grande. Só que aí o neto dele queria entrar para a faculdade, então ele orientou o filho dele a vender a coleção dele de Lego para pagar a faculdade do neto, né? E, de fato, ele foi nessa loja aqui, ó, Bricks and Minifigs. É uma cadeia de lojas que tem nos Estados Unidos inteiro aqui, falando sobre, que faz exatamente isso, né? Primeiro eles vendem Legos, vendem figuras, né, de Lego, outras coisas, e também fazem em consignação. No Brasil se chama em consignação. Quando você quer vender alguma coisa sua, você pode deixar essa coisa numa loja, quer vender o carro, por exemplo. Muitas lojas de carro no Rio de Janeiro fazem em consignação. Você bota o carro lá, a loja vende o seu carro como se fosse do inventário da loja, e quando vender o seu carro, te paga a sua parcela e a loja fica com uma porcentagem lá, porque ela fez a parte da venda, né? Então ela fica com uma porcentagem e você vende o seu carro sem precisar ficar você vendendo, anunciando, né? E correndo atrás de gente, coisa e tal. Então, é uma maneira de você vender as coisas, e essa loja faz esse tipo de coisa, essa cadeia faz esse tipo de coisa, né? Então, essa coleção do cara valia $200 mil no total, né? E o problema foi o seguinte, em determinado momento, trocou o franqueado, é uma franquia, tá vendo? Cada loja pertence a uma pessoa, na verdade, então é uma franquia. O franqueado trocou no meio do caminho, o franqueado que assinou o contrato de consignado com o cara, né, saiu e entrou um outro, e o outro disse que não reconhece o contrato assinado, que não quer dizer nada para ele, e tudo ali é dele, ou seja, que ele não tinha que fazer, não tinha que pagar a parte do cara, né? Aí essa pessoa entrou em contato com o Reckless Ben, que é esse youtuber que faz vídeos desse tipo, e o cara resolveu ajudar ele para fazer o caso dele. E, rapaz, isso aqui, pois é, então, assim, em termos de história, é fantástica a coisa. O youtuber tenta um monte de truques para conseguir resgatar a coleção de Legos, eu não sei o que lá. Ele cria uma igreja, ele faz uma rifa sorteando os Legos que estão dentro da loja. Ele faz um monte de coisa, cara. Tanta coisa que, como eu falei, ele teve que fugir pro México depois disso, né? Sendo que, de fato, do ponto de vista legal, o cara tá certo, tá? A loja tá errada, a loja realmente roubou esses Legos. O mais impressionante é uma loja com faturamento de 95 milhões anuais, tá criando caso por causa de uma coleção de $200 mil, né? Que na verdade a parte que caberia ao cara é até menos do que isso, parece que já tinha vendido uma parte, faltava só $100 mil e coisa e tal. Então, como eu estou falando para vocês, a parte interessante dessa história é que mostra a falência da justiça. Porque olha só o que aconteceu, né? Como eu falei, a primeira parte eu expliquei. O cara queria vender a coleção de Legos dele, de $200 mil, fez um contrato de consignado com a loja, tinha um contrato, tudo certinho ali, coisa e tal, tudo escrito, né, bonitinho, com essa franquia da Bricks and Minifigs em Oregon. A franquia fechou, tá? Fechou completamente. Aliás, agora essas lojas todas estão enfrentando um monte de ataques de reputação, né? Ninguém quer comprar mais com eles, todo mundo fica com medo de comprar as coisas lá, porque fica estranha essa história, né? Pegou muito mal para a marca, isso é um outro aspecto, né? A marca não se sabe se a marca vai sobreviver, tá? Esse troço todo, isso aqui explodiu esses dias, os vídeos deles são de 6 dias atrás, 13 dias atrás, até 6 dias atrás, 4 dias atrás ele botou o vídeo que ele foi preso, não sei o que lá, mas enfim, o cara fez um contrato de consignação com essa loja, né? Aí o que aconteceu? E essa parte é uma parte que é o que gera a discussão jurídica disso daqui.
os donos da franquia, lembra, é uma franquia, você tem a marca Bricks e Minifigs, que é lá de Utah, que é dos Mormons e coisa e tal, e tinha o franqueado em Oregon. Esse franqueado queria desistir da franquia, falando, olha só, não tá dando certo isso aqui, eu quero fechar a loja, eu quero vender essa loja, quero passar para frente, não sei o que lá. Nesse momento, o pessoal da franqueada mandou um grupo de inventariantes na loja. Né? Faz sentido, se você vai vender a loja, vai passar para outra pessoa, né? Eles vão ter que vender essa franquia para outro franqueado, então eles têm que saber quanto é que é. Essa pessoa que foi fazer a avaliação chegou lá e viu essa coleção enorme de $200 mil, que é uma coleção muito bacana, muito rara e coisa e tal. Eu imagino que os caras cresceram o olho. E aí eles falaram, não, peraí, vamos fechar essa loja aqui. O contrato de franquia permitia que o franqueador fechasse qualquer franqueado, se entendesse que não estava obedecendo as normas e coisa e tal. E daí mandou fechar o franqueado. E olha só, o próprio inventariante assumiu a loja. Só que assumiu a loja e aí passou a dizer que não, esse contrato eu não assinei, não tem nada a ver com isso. Esse material que tem aqui é todo meu, né? Parece que a franquia também, o franqueador, né, o dono da marca, alegou também que eles estavam em atraso no pagamento da franquia e por isso eles poderiam fechar a loja, né? Mas, de novo, você não pode vender o que não é seu, né? E a coisa que estava em consignação ali não era deles. Então, por mais que teve problema entre a franquia e o franqueador, não interessa, né? E parece que aconteceu duas coisas antes até do vídeo aqui do Reckless Ben, que são muito importantes do ponto de vista legal, tá? A primeira coisa é, o cara que entregou os Legos, botou em consignação os Legos, ele alegou um mês depois da troca de franqueados que eles não estavam mais pagando ele. E daí ele procurou um advogado, o advogado orientou ele a escrever uma carta mandando encerrar o contrato. Vocês não estão cumprindo o contrato, então estou encerrando aqui o meu contrato de consignado e eu quero reaver minhas peças de Lego todas que estão aí com vocês. Então eles entregaram essa carta para o dono da franquia, o franqueador não tem nada a ver com isso. Você assinou esse contrato com outro cara. Isso aqui, o outro cara não pagou para o franqueador e não sei o que lá, então isso tudo que está aqui na loja é nosso agora e não tem nada de contrato de franquia, não tem nada de nada, né? Só que não interessa, porque justamente quando você tem esse princípio, a pessoa não pode entregar o que não é dele. Então, se o franqueado anterior entregou a loja para o novo franqueado, não entregou aquelas peças de Lego, não é dele aquilo, né? E mais uma coisa que o cara fez antes de entrar em contato com o Reckless Ben, ele mandou um amigo dele ir lá na loja e comprar uma peça dessa coleção, mesmo depois de já ter entregue o comunicado oficial querendo encerrar a consignação. E aí que o pessoal explica que no momento que aconteceu isso já está configurado o crime. Por quê? Porque eles roubaram a coisa, né? Você tem a prova de que eles poderiam alegar no primeiro momento que eles não sabiam que aquilo ali era um contrato de consignação, que eles erraram, que eles se confundiram, coisa e tal. No momento que eles receberam um aviso legal de que era uma consignação e se recusaram a entregar e depois venderam o negócio para outra pessoa sem pagar o consignado para o dono original, sem pagar o valor correto combinado para o dono original, é roubo. Acabou. É crime. Todo mundo vai para a cadeia ali naquela loja. Inclusive a responsabilidade da CEO, né? Então isso já estava definido. Mas por que o cara não continuou nisso daí? Né? Porque ele tentou acionar a polícia por causa do roubo, só que a polícia é ligada aos Mormons ali, né? E aí parece que a polícia toda ficou do lado do cara, do novo franqueado. Cara, é impressionante isso, bicho. Realmente todo o departamento de polícia, todo o aparato judicial estava do lado do criminoso que roubou a coisa. Olha que coisa impressionante, como é que a igreja realmente tomou conta do sistema de justiça. Isso, olha só, isso no caso aqui foi a igreja, tá? Mas acontece em outras situações com o governo, tá? Você tem muito caso aí no Brasil de político filho da puta que faz sacanagem e aí depois você tenta entrar na justiça contra o cara, mas o cara tem todos os policiais da cidade no bolso dele, tem todos o juiz da cidade no bolso dele, e aí tu não consegue entrar na justiça com o cara. Foi isso que aconteceu. Então o cara, né, que botou que é filho do dono do Lego e pai do garoto queria receber o dinheiro para entrar na faculdade, né? Esse cara tentou entrar na justiça e não conseguiu. E foi ameaçado várias vezes. Falou, não, que se entrar na justiça, a gente vai postergar isso eternamente, você vai gastar um dinheirão. E realmente justiça aqui nos Estados Unidos é cara pra caramba, tu tem que ter dinheiro pra entrar na justiça aqui. Enfim, aí esse cara entrou em contato com o Reckless Ben. Será que você não consegue dar um jeito de resolver esse problema, né? E aí que entra o ponto de vista libertário que eu acho mais bacana dessa história, que é justamente o fato de que a justiça hoje em dia não funciona mais. A justiça não funciona mais. O modelo de justiça que havia no mundo, que funcionou durante um tempo razoável, aí, esse modelo de ordenamento jurídico, estatal, coisa tal, simplesmente não funciona mais. E as pessoas buscam agora uma maneira
alternativa de resolver problemas. E qual que é a maneira alternativa de resolver problemas mais comum que você tem? É o cancelamento. Foi o que o Reckless Ben fez aqui, né? Ele fez um vídeo que, cara, um vídeo muito interessante. É uma história. Se fosse um filme, eu fiquei 2 horas vendo esse negócio aqui. Eu tenho um vídeo para fazer, tudo atrasado, cheio de coisa para fazer. Eu fiquei vendo que eu estava entretido com a história toda dele, lá dele tentando as artimanhas. Não, vamos fazer uma rifa e não sei o que é lá. E aí a gente chama a polícia porque a rifa foi do Lego que tá dentro da casa, da loja, e o Lego é nosso e não sei o que. Cara, ele tentou 200 mil coisas. Ele criou uma outra empresa chamada Nós Roubamos de Pessoas Velhas, né? Nós roubamos de idosos. Ele criou essa loja aqui, ó, We Steal from Old People. Nós roubamos pessoas antigas, né? E aí você pode comprar merchandise aqui, ó. Nós roubamos Legos de pessoas e nos escondemos por trás dos advogados e não sei o que lá. E aí você pode comprar, tem vários tamanhos aqui da camisa e coisa e tal, que você pode comprar aqui na loja dele. E aí ele começou a vender em frente à loja original, né? Justamente para forçar os caras aqui, ó, Bricks and Minifigs. Nós roubamos de pessoas idosas, né? Ele roubando o Lego aqui, né? Ou seja, realmente, os caras fizeram um monte de coisa questionável do ponto de vista jurídico, tá? Ao ponto que ele acabou preso, tá? Eles acabaram presos, ele, os amigos e coisa e tal, supostamente por trespassing, né? Por invasão de propriedade, né? Mas, no final das contas, o que fica evidenciado nessa história toda é que a polícia estava do lado do cara. A polícia se desdobrou para prender os garotos porque estava do lado do dono da loja. Sendo que, nessa altura aqui, eles já tinham ganho na justiça uma causa, que essa foi a grande sacada que eles fizeram, né? Uma das coisas que o cara poderia ter entrado é no juizado de pequenas causas lá dos Estados Unidos, que, como tem no Brasil, já que é mais baratinho, coisa e tal. Só que $200 mil está acima do valor daquilo ali, né? Só que aí o que eles fizeram? O cara vendeu cada set particular para uma pessoa, de forma que ninguém particularmente tinha muito valor, era só em torno de $10 mil. Aí $10 mil era dava para você entrar no Jack lá. Ele já tinha ganho essa causa. Então, nesse momento que eles foram presos aqui, eles já tinham comprovação jurídica de que eles estavam certos e o cara estava errado. E a polícia continuou perseguindo eles e protegendo o dono da loja por questão de ligação com a máfia Mormon lá de Utah, né? Com ligação da igreja Mormon lá de Utah. Cara, uma coisa impressionante mesmo isso daqui. Então, assim, como eu falei, do ponto de vista dos mormons, ver o vídeo dessa moça aqui, do ponto de vista legal, ver o vídeo desse cara aqui. Não deixem de ver o vídeo do cara mesmo, do Reckless Ben, que é muito engraçado ele falando com o pessoal todo. Cara, é muito interessante, bicho, é muito engraçado. É entretenimento de primeira qualidade. Aí vem o outro aspecto dessa história, né, que eu falo para vocês, do ponto de vista libertário, a falência da justiça. As pessoas procuram maneiras fora da justiça tradicional para resolver o problema. O que ele fez aqui nada mais do que isso. Ele expôs o problema. E eu vou te falar um negócio, cara. Essa franquia aqui da Bricks e Minifigs, eles vão ter problemas, tá? Porque a queda de faturamento que eles estão tendo com esse escândalo que está aparecendo todo aqui vai ser uma coisa trágica para eles. Tem gente criticando abertamente, tudo quanto é loja está com revisão negativa e coisa e tal. Uma loja, uma cadeia que faturava 95 milhões de reais por mês, vai ter um prejuízo enorme agora, ao invés de simplesmente pagar os $100 mil que devia para o cara lá, dos sets que ficaram faltando vender, né? Porque lembra, uma parte dos sets, uma parte dos Legos já tinha sido vendida pelo franqueado anterior. Então, muito interessante esse caso aqui dos Legos do cara. Aparentemente eles não conseguiram recuperar, mas ainda está na justiça. O cara está sendo perseguido no México, parece que ele teve que fugir para o México porque tem mandado de prisão contra ele. Pior do que isso, está sendo perseguido pela máfia Mormon lá de Utah, né? O que é bastante perigoso. Vamos ver o que vai surgir disso daqui. Eu fico imaginando, esses policiais têm que ser investigados depois disso, cara. O pessoal da polícia lá, tanto de Oregon quanto de Utah, tem que ser investigado. Isso é uma falha absurda, né? E olha como é que ele chegou nisso. Ele chegou nisso expondo o caso na internet, fazendo um vídeo legal pra caramba, expondo a coisa toda. Tem que tomar cuidado, tá? Porque esse vídeo dele aqui, ele expõe a coisa toda do ponto de vista dele, evidentemente, né? Quando você vê o lado da outra pessoa, o lado do Lego, que o cara fala não, olha só, a franquia anterior que sacaneou, a franquia anterior ela estava devendo dinheiro pro franqueador, né? E entregou a loja com tudo para quitar essa dívida com o franqueador. Então aquilo ali tudo você teria que entrar com ação contra a franqueada anterior e coisa e tal. Mas simplesmente isso não se sustenta do ponto de vista jurídico, porque o contrato é claro, eles avisaram que havia aquele consignado, e a pessoa não pode entregar algo que não é dela para pagar uma dívida, né? Então, assim, a confusão que teve era essa. O que o franqueador alega é que a franqueada anterior entregou aquilo tudo para eles como se fosse inventário da loja, né? Mas não se sustenta mais uma vez, né? E isso é uma coisa, inclusive, importante que o pessoal fala de alerta aqui, que se fosse um caso de falência, no caso de falência, meu amigo, se você botou alguma coisa em consignação, você pode perder, tá? O consignado tem que estar registrado publicamente. Se for só um contrato entre as partes,
Em caso de falência, você perde o que você deixou consignado lá, tá? Inclusive, eu acho que isso acontece na lei brasileira também, tá? Então, mas não foi falência, foi só troca de franqueado. Então, troca de franqueado, o contrato continuava valendo do mesmo jeito, não tem essa história, não. E estava mais do que claro que o problema ali foi justamente a resistência da polícia e do judiciário de tocar o caso. O judiciário simplesmente não atendeu uma demanda que é óbvia, uma demanda que é clara. E que muita gente viu como relevante, porque pô, todo mundo gosta de Lego, né? Parece uma coisa absurda. O vídeo é muito claro ao expor a coisa, né? Meu amigo, a gente está indo para um mundo que o que vai importar no futuro não vai ser qual advogado que você contrata para fazer sua causa, não vai ser qual youtuber que você contrata para fazer sua causa, para botar o seu argumento, para botar a sua coisa. Sempre tem que ver os dois lados, tá? Você vê o lado do cara aqui, é importante olhar o lado do outro lado também. Esse cara aqui, ele explica todo o processo que está correndo dos dois lados aí, a justificativa do outro lado também. Mas de qualquer forma, no final das contas, o que me parece é que o youtuber tá certo, o cara tá certo, a Brix e Minifigs tá com problemas e eu quero só ver, essa empresa vai falir, cara. 95 milhões de faturamento mensal vão jogar no lixo por causa de um problema com um franqueado de 100 mil dólares.